Aluninhos, vamos continuar. Agora nós vamos resolver a questão Q2. Lembra? Você tem aí um PDF com as questões. Você precisa ler sempre o enunciado para que a resolução seja bem objetiva para você e ela possa te ajudar o máximo possível. Tudo bem? Eu vou ler aqui junto com você o que você está vendo aí no PDF. Vamos lá. Equacione a reação entre o cianeto de potássio e uma solução de ácido sulfúrico. São adicionados 7,8 gramas de cianeto de potássio a 250 ml de solução aquosa de ácido sulfúrico, cuja concentração é 0,2 mol por litro. Há excesso de algum dos reagentes? Uma pergunta. Se houver, calcule a quantidade em mol da substância em excesso. Determine a massa máxima de ácido cianídrico que pode ser produzida nessa situação. É um exercício de estequiometria que envolve o conceito de soluções. Eu preciso da reação química. Note que eu fiz questão de não colocar item A e item B. As questões, às vezes, não obrigatoriamente vêm separadas em itens e você precisa organizar essa resolução. Tudo bem? Vamos organizar? Vamos primeiro equacionar a reação? Então ele falou, uma solução de cianeto de potássio. Tudo bem? E uma outra solução de ácido sulfúrico. Tudo bem? Essa reação, ela é chamada dupla troca. Deixa eu te ajudar. Substância composta, os meios com os extremos. Tudo bem? Isso vai dar K2, SO4. Deixa eu fazer um comentário com você. Por que aqui aparece um 2? Porque no ácido sulfúrico eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Então o sulfato tem carga 2-. O potássio é um elemento da família 1A. O potássio tem carga +1. Então eu preciso de 2 íons potássio para cada íon sulfato, para que o número de cargas positivas e negativas seja igual. Tudo bem? Os meios com os extremos. Mais HCN. Em reação de dupla troca, o balanceamento é sempre feito por tentativa. Então vamos devagarzinho. 2 potássios. 1 sulfato. 2 hidrogênios. 2 cianetos. 2 HCN. Então a proporção é 2 para 1, para 1, para 2. Tudo bem? Tudo bem? No texto, ele disse que ele tem 7,8 gramas de KCN. Vamos considerar ele sólido. E no texto ele falou que ele tem 250 ml de solução 0,2 mol por litro. Então o ácido está em solução aquosa. Sais de metal alcalino são solúveis. Esse é aquoso. E o texto que você leu deixa claro que esse é gás. E esse é um gás tóxico, que no texto ele fala que é usado na câmara de gás. Tudo bem? Quer que eu seja super sincero? Imagine que ele tivesse me pedido para escrever a reação química. Eu precisaria ter colocado os estados de agregação? Sólido, aquoso, gás. Eu não precisaria. Eu coloquei para deixar a resolução mais didática para você. Tudo bem? O nosso cálculo estequiométrico vai envolver esse mocinho.
2 mol. O nosso cálculo estequiométrico vai envolver esse mocinho, 1 mol. O nosso cálculo estequiométrico vai envolver esse mocinho, 2 mol. No enunciado, em nenhum momento, ele pergunta nada do sulfato de potássio. Então, eu posso cancelar. Sassá, deixa eu ver se eu entendi. O sulfato de potássio foi formado. É isso aí. Mas ele não faz parte do cálculo estequiométrico. É isso aí. Ficou claro? O sulfato de potássio foi formado, mas ele não faz parte do cálculo estequiométrico. É isso aí. Tudo bem? Ótimo. Agora, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou fazer. Eu vou separar aqui. Tudo bem? O ácido sulfúrico que o mocinho malvado me deu está em solução aquosa, concorda? Qual foi a concentração que ele me deu? A concentração que ele me deu é de 0,2 mol por litro. Qual foi o volume que ele falou que gastou? Ele falou que gastou 250 ml. 250 ml é 0,25 litros. Vamos combinar uma coisa? Litro em cima, litro embaixo. Eu vou achar o N do H2SO4. Divide por 4, divide por 4. Isso vai dar 0,05 mol. Eu vou colocar esse númerozinho dentro de uma caixinha. Tá bom? Deixa eu ver se você entendeu. O texto me deu concentração, o texto me deu volume, eu achei mol. Agora eu quero um favorzinho muito importante seu. Estequiometria requer organização. Qual foi a massa que ele me deu do cianeto de potássio? Ele me deu uma massa de 7,8 gramas. Do ácido sulfúrico, a gente acabou de descobrir que eu tenho 0,05 mol. Concorda? Ele não perguntou nada do sulfato, mas ele perguntou a massa do HCN. Agora eu quero que você tenha foco em mim. Tudo que está do lado esquerdo eu chamo de reagente. Tudo que está do lado direito eu chamo de produto. Eu vou te dar uma dica perfeita. Sempre que o examinador te oferece valores de 2 reagentes, confie em mim, um deles está em excesso. Qual é o pulo do gato aqui? Um deles está em excesso, o outro é chamado de limitante. O excesso é parcialmente consumido, o limitante é totalmente consumido. Tudo bem? Primeiro, vamos organizar a nossa resolução. Vou dividir no meio, combinado? Para ficar bem bonitinho. Tudo bem? Agora olha para mim. Nessa coluna eu vou colocar informações do sal. Nessa coluna eu vou colocar informações do ácido. E
nessa coluna eu vou colocar informações do gás cianídrico. E nessa coluna eu não vou colocar nada, porque ele não perguntou nada. Combinado? Agora, olhe em mim, por favor. Massa embaixo, massa em cima. Então, numa mesma coluna, eu preciso de uma mesma grandeza. Massa embaixo, massa em cima. Todo exercício de estequiometria, eu preciso de mol. Todo exercício de estequiometria que mexe com massa, eu preciso de massa molar. No enunciado, eu estou lendo com você e ele contou para você. A massa molar do cianeto é 65. 2 vezes 65 gramas. Combinado? Se você quisesse, você já podia colocar direto 130. Tudo bem? Mol embaixo, mol em cima. Então, numa mesma coluna, uma mesma grandeza. Massa embaixo tem que ser massa em cima. 2 vezes 27 gramas. Uma coisa importante, o 65 é dado no exercício, lembra, as provas da VUNESP que você vai prestar oferecem a tabela periódica. A massa molar do HCN é dada para você. Tudo bem? Agora eu vou usar a lei de Proust. A estequiometria é fundamentada basicamente em 3 leis. A lei de Lavoisier, a lei de Proust, tudo bem? E a chamada lei volumétrica, que está mexendo com volume. Aqui a gente não está mexendo com volume. Aqui eu vou usar a lei de Proust. O que a lei de Proust diz? Que a proporção que eu tenho em uma coluna vale para as outras colunas e a proporção se mantém rigorosamente constante. Tudo bem? Olha para mim, olha em mim. Pega a sua canetinha colorida. No sentido da flechinha, olha a flechinha. A quantidade em mol está diminuindo 20 vezes. Sassá, eu tenho muita dificuldade em matemática. Como é que você fez para achar esse 20? Olha para mim. Eu vou pegar o maior e vou dividir pelo menor. Então, quando eu divido 1 por 0,05, isso dá 20. Tudo bem? E agora, ó o pulo do gato. O que acontece em uma coluna, acontece nas outras. Então, se aqui dividiu por 20, aqui tem que dividir por 20. Tudo bem? Agora eu vou colocar a folhinha na frente. Tudo bem que essa conta dá 130? Tudo bem? Vamos dividir por 20. Vamos fazer assim? Vamos dividir por 10 e depois por 2. Fica mais fácil. 130 dividido por 10 dá 13. 13 dividido por 2 dá 6,5. O que significa isso? Que no máximo reage 6,5. Eu vou tirar a folha da sua frente. Quanto ele colocou? Ele colocou 7,8. Significa dizer que do 7,8, quanto reagiu? Reagiu 6,5. E a massa de KCN em excesso. Tudo bem? Em excesso? Uma massa que não foi consumida. É o que eu tenho no total, menos o que gastou. 1,3. Então ele fez uma pergunta para mim. Há excesso de algum reagente? Qual a resposta? Há excesso do cianeto de potássio. E aí ele disse,
Se houver, qual a quantidade em mol? Então, vou responder para ele. N do excesso. Eu vou pegar a massa, 1,3. Vou dividir pela massa molar, 65. Isso vai dar 0,02 mol. Então, olho em mim. A prova perguntou: há excesso de algum reagente? Há excesso de cianeto de potássio. Se houver, quanto tem de excesso em mol? Peguei a massa do excesso, dividi pela massa molar do excesso, achei a quantidade em mol. Se ele perguntasse como chama o reagente que foi totalmente consumido, e eu diria, o ácido sulfúrico é o limitante. Tudo bem? A proporção em uma coluna vale para todas as colunas. Dividiu por 20, dividiu por 20. Aqui também vai dividir por 20. Tudo bem? Então, a massa do HCN formado 54 dividido por 20, 2,7. Deixa eu sair da sua frente. Olha que exercício bonito. Escrevi uma reação de dupla troca, mexi com massa, mexi com mol, precisei entender que existe excesso, preciso entender que o reagente em excesso é parcialmente consumido, preciso entender que o reagente limitante é totalmente consumido. Observe que numa mesma coluna, vamos mexer com uma mesma grandeza. Massa numa coluna, mol na outra coluna, massa na outra coluna. Descartei o sulfato de potássio, porque ele não perguntou nada do sulfato de potássio. Esse é um ótimo exercício para você ter como referência. Um exercício de estequiometria que envolve o conceito de soluções. Tudo bem? Chance, eu estou do seu lado.